O ex-assessor do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, foi ouvido hoje como testemunha de defesa da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. O processo analisa a cassação da deputada, que está presa na Itália, onde aguarda o julgamento de pedido de extradição para o Brasil. Ele falou sobre a aproximação dos Estados Unidos ao responder os questionamentos do deputado Pompeu de Matos. O ex-assessor de Alexandre de Moraes garantiu que a deputada Carla Zambelli era um dos principais alvos do ministro. Foi Alexandre de Moraes que determinou o monitoramento para a família Bolsonaro? Bom, todo o trabalho realizado dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi determinado por Alexandre de Moraes, tanto pelo gabinete através do Supremo Tribunal Federal, quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Não só a família Bolsonaro, como demais pessoas, as quais todos já conhecem. Vale aqui ressaltar que não existia um monitoramento diário efetivo. Existia coisas que mandavam para ele, acredito eu, que ele mesmo via, e era encaminhado para que se analisasse. Salvo no período eleitoral, que era outubro e novembro, se eu não me engano, que naquele período do sábado, domingo, das eleições ali, sim, ficou um movimento ativo. No demais tempo, não tinha um movimento ativo. Carla Zambelli era um dos alvos? Sim, Carla Zambelli era um dos alvos, e se não o principal alvo dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Além disso, Tagliaferro destacou que outras 4 ou 5 pessoas, incluindo políticos e também influenciadores, estavam na lista das pessoas monitoradas pelo gabinete. A deputada Carla Zambelli era um dos principais nomes solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes, através dos seus juízes auxiliares, para que tudo que ela postasse fosse monitorado, feito relatório para que ele tomasse providências. Ela e outras pessoas, era ela mais 3 ou 4 pessoas entre parlamentares e influencers, para que fosse feito vamos dizer, como se fosse um pente fino, ficasse sempre alguém à disposição para estar observando as redes dela. Esse trabalho era feito por servidores do próprio gabinete. E os principais nomes, que o volume era muito grande, Carla Zambelli, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Daniel Silveira, quem mais? Acredito que esses eram os principais que estavam como alvo do ministro Alexandre de Moraes. Existiam outros, mas um pouco menos relevante, com menos pedidos do que a própria deputada Carla Zambelli. Ela era um dos principais pedidos do ministro. E diante das afirmações, os deputados da Câmara questionaram ao Tagliaferro se o ministro Alexandre de Moraes tinha algum interesse político na situação. Se Alexandre de Moraes tinha algum interesse político, olha, eu não consigo afirmar se de fato ele tinha ou não tinha um interesse político, eu não consigo comprovar. O que eu consigo dizer que, de acordo com as atitudes dele, de acordo com os pedidos dele, de acordo com das coisas que aconteceram, só a direita a ser monitorada, só a direita a ser relatada, se ele não tem qualquer tipo de interesse político, é um pouco tanto quanto estranho, porque, volto a afirmar, me fala que ele me apresente dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, periciado, como o meu material que comprova que não foi manipulado. Algum material solicitado a mim, porque eu tenho todas as conversas, de esquerda. Nenhum, zero. Então, diante desse cenário, acredito sim que tem algum interesse político, de algum lado. E durante a oitiva de Eduardo Tagliaferro, Carla Zambelli se mostrou muito emocionada e fez questão de agradecer pelo depoimento. Primeiro, eu queria te dizer, estou um pouco emocionada, de tão agradecida que eu estou de você ter feito isso por mim, Tagliaferro. A coragem que você está tendo agora e do quanto você se expôs, isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu vou rezar sempre por você. Eu imagino que devia ser a sua cabeça, deve ter sofrido muito por ter trabalhado fazendo uma coisa que você não queria fazer. Mas você tinha que trabalhar porque você tem família, né?
Zambelli aproveitou para perguntar sobre o relatório apresentado envolvendo o caso em que a deputada foi filmada ameaçando um homem nas ruas de São Paulo. O que passou pelas minhas mãos foi um pedido para que fizesse um relatório daquele dia do disparo. Então, veio para mim esse pedido e para que eu levantasse se existia ou não porte ou a situação criminal. Eu até encaminhei uma mensagem sobre isso hoje para essa comissão. O que eu me recordo que aconteceu foi que foi levantado, na primeira consulta parecia que não constava aporte, coisa assim, mas ali foi um erro do próprio sistema. Depois eles confirmaram o teu porte de armas federal. Tinha alguma coisa sobre uma suspensão condicional do processo, eu não me recordo bem daquilo, se era de fato isso seu mesmo, que eu vi nas mensagens. E foi pedido para eu fazer como se fosse um laudo técnico do disparo. Foi feito esse laudo, com passo a passo, indicando seta, a hora que pega a arma, tudo, a hora que está no bar, atravessa a rua, a hora que está no bar, lembro claramente disso. Então, eu que tinha disparo, isso está no relatório também? Não, o disparo parece que foi feito pelo seu segurança, se eu não me engano. Era um policial que estava... Exatamente. Mas assim, em momento algum nesse relatório foi falado que teve um disparo da sua arma, nada. Só aquele posicionamento, desde o momento da outra pessoa, né, que te ofendeu, até a entrada no bar, onde tem aquele movimento dentro do próprio bar. Foi feito um relatório, foi colocado dentro do PJE, a pedido dele, só que ele não ia utilizar, pelo que eu entendi, ele não ia utilizar esse relatório, não ia ter um processo a partir do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, pelo que eu percebi, depois do que eu vou te contar daqui a pouquinho, é que ainda estava para se definir se era o Tribunal Superior Eleitoral, se era o Supremo Tribunal Federal ou se era a própria polícia que ia tocar isso. E diante das acusações feitas ao ministro Alexandre de Moraes, Tagliaferro garantiu que tem provas já periciadas de tudo o que foi dito na oitiva. Todo o material, não só as conversas do WhatsApp referentes a essa situação política brasileira, né, essa perseguição, como todo o meu WhatsApp, como todo o meu iCloud, como todo o material que existe dentro do meu notebook, que relatórios, que documentos, tudo foi extraído de forma precisa, respeitando a cadeia de custódia, respeitando os normativos, respeitando o Código de Processo Penal, e tudo foi feito um laudo pericial por um perito que eu nem o conheço, eu busquei ele para que fizesse, e ele nem sabia o que estava fazendo, de forma imparcial, para que fosse, e assim, está à disposição de quem quiser periciar. Eu tenho tanta certeza e confiança no que eu estou trazendo, que fica à disposição de quem quiser, de forma oficial, periciar o material e ver que ali não tem mentira, ali não tem falcatrua e não tem vingança. Não tem vingança, isso é importante. Não é uma questão de vingança, Alexandre de Moraes, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Porque eu vou me vingar do quê? Que ele me exonerou? Eu digo que foi graças a Deus. Eu tinha pedido 7 vezes exoneração, ou 8. Então, graças a Deus eu fui exonerado. Se eu tivesse que ter raiva de alguma coisa, eu teria raiva de quem foi tomar minha arma em casa para poder fazer tudo aquele inferno com a minha vida. Agora, com Alexandre de Moraes e seu gabinete, é uma questão de justiça. Eu espero que essa comissão, no mínimo, avalie esse material com zelo, com técnica, com carinho e traga a verdade e a justiça que deve ser feita. Bom, para finalizar, o ex-servidor, portanto, deu a opinião final sobre Alexandre de Moraes. Então, se tem alguma saída, sem ser a saída, né, a retirada de Alexandre de Moraes, eu vou dizer que não. Ele não tem a menor condição de continuar dentro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem a menor condição de ser um advogado, ele não tem a menor condição de ser qualquer pessoa relacionada a direito, porque ele é uma pessoa injusta. E eu vou além disso, ele não tem condições nem de ficar no Brasil livre, porque ele é uma pessoa que enraizou outras pessoas. Ele não é só Alexandre de Moraes, tem diversas pessoas que estão junto com ele. Então é um risco muito grande. Aos meus olhos, Alexandre de Moraes não deve permanecer no Supremo Tribunal Federal e deve pagar com penas tão severas ou mais severas com as que ele aplicou nas pessoas de forma injusta. Porque passar fazendo uma estátua, o que ele fez com Débora, um batom, e dar aquela pena para ela, aquilo é absurdo. Ele merecia, no mínimo, 100 anos de reclusão, em regime fechado.
e isolado. Luciane Landinho, ex-assessor, portanto, foi até lá prestar depoimento na Câmara e deu muitas informações até então, né? Pois é, Síria, e para a gente reforçar a explicação de quem é Eduardo Tagliaferro e qual o papel que ele desempenha nesse espaço dado principalmente por críticos do ministro Alexandre de Moraes, Tagliaferro ele chefiou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral e é investigado por vazar mensagens de servidores no gabinete de Moraes. Nessa época que ele trabalhou, que ele chefiou esse órgão dentro do TSE, o presidente do órgão da Justiça, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, era justamente Alexandre de Moraes. Tagliaferro foi então exonerado em 2023, se mudou para a Itália no ano seguinte e responde hoje a um processo, a um pedido de extradição justamente no âmbito dessas investigações que são conduzidas contra ele. Tagliaferro então foi ouvido hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como testemunha nesse processo sobre a perda do mandato de Carla Zambelli. Zambelli que ainda tenta salvar essa função que ela tem na Câmara dos Deputados, essa cadeira que ela ocupa mesmo estando na Itália, e apostou em Tagliaferro justamente pelas críticas, pelas acusações que o ex-servidor, o ex-assessor faz contra Alexandre de Moraes. Lembrando que esse processo de Zambelli na Câmara dos Deputados é pela condenação concedida pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pelo caso de ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na época foi inserido, inclusive, no sistema um pedido falso, um mandado falso de prisão de Moraes. Então é nesse caso que a Câmara dos Deputados analisa a perda do mandato de Zambelli. É um processo que segue o rito constitucional. Ele foi determinado pela Justiça, mas a Câmara tem competência, tem atribuição para julgar esse assunto. Então foi nesse sentido, foi nesse espaço que Tagliaferro foi ouvido hoje na CCJ da Câmara dos Deputados. Síria.